Olá, povo de Deus! E voltamos para mais um vídeo de Direito Civil 1, parte geral. A gente vai dar continuidade na nossa discussão para tratar sobre personalidade e capacidade, tá bom? Nosso primeiro vídeo foi sobre a parte introdutória do direito civil, sobre aspectos sobre o Código Civil. Então, se você puder, dá uma conferida e a gente continua a conversar de lá, tá? Bora lá? Então, olha só. Primeiro ponto que eu trouxe para vocês é uma questãozinha bem simples da OAB, que caiu na prova de 2011. Olha só. É bem tranquila, mas para a gente poder acompanhar e ver um outro ponto sobre a vacatio legis que nós tratamos na semana passada, quando a gente falou sobre lei de introdução. Olha o que a OAB trouxe para nós. Ó. Suponha que tenha sido publicada no Diário Oficial da União, do dia 26 de abril de 2011, terça-feira, uma lei federal com o seguinte teor. Lei GTI, de 25 de abril, define o alcance dos direitos da personalidade no Código Civil. O presidente decreta, eu sanciono, os direitos da personalidade previstos no Código Civil, aplicáveis aos nascituros, são estendidos aos embriões laboratoriais in vitro, ainda não implantados no corpo humano. Essa lei entra em vigor no prazo de 45 dias. Brasil, 25 de abril de 2011. Você se lembra que quando o legislador deixa de anunciar o prazo para a entrada em vigor da legislação, a gente entende que o prazo de vacatio legis é de 45 dias. Na hipótese da questão, perceba que ele anunciou direitinho aí, são 45 dias, é entrada em vigor e nos deu a data da publicação da lei. Mas olha só, eles colocam Brasília 25 de abril, lá embaixo, no artigo 2º, e a data da publicação da lei tá lá em cima. O povo não tem Deus no coração. A gente é que tem que ficar esperto. E aí ele quer exatamente que a gente conte esse prazo. Olha lá, ó. Ante a situação hipotética descrita e considerando as regras sobre forma de contagem do período de vacância e a data em que a lei entrará em vigor, é correto afirmar que o prazo para entrada em vigor de lei que contenha período de vacância se dá. E aí a gente precisa fazer esse cálculo aí, ó. E eu desenhei para você, tá vendo? A publicação, a lei é do dia 25, ela foi publicada no dia 26. São 45 dias de vacácio. Na contagem, tá vendo aí? Inclui-se a data do início e o último dia. Então, a gente conta o dia 26 e conta o último dia do prazo, que vai ser dia 9/6. A lei entra em vigor no outro dia, né? Então, a gente vai contar o dia 26, vai contar o dia 9 e a data de entrada em vigor é o dia 10. Nesse caso, a gente não considera se trata de dia útil ou não, tá? Eu desenho, toda vez que cai uma questão dessa, eu desenho os meses, porque eu sou péssima de conta e eu não sei fazer. Então, eu assumo a minha limitação. Eu desenho isso daí e conto na mão. É uma vergonha, eu sei. Mas eu só sei fazer assim. E aí, ó, olha os itens. Pela exclusão da data de publicação da lei, inclusão do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à consumação integral, que se dá na data descrita no dia 13/6. E o item B, que é o correto, né? E perceba você, olha, ele coloca o dia 13, o dia 10, o dia 9, o dia 11. O povo sabe que a gente não sabe contar o negócio direito, ó. Pela inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente, ou seja, no outro dia, a consumação integral, passando a vigorar no dia 10/6. Tá aí, bonitinha a questão. Eu gosto de olhar questões porque isso ajuda bastante a você entender, tá? Um outro ponto que a gente precisa tratar, apesar de já haver muito tempo da publicação
e da entrada em vigor do Código Civil de 2002, né? Se fosse uma pessoa, já estava em fase reprodutiva já. Então, já faz muito tempo, né? A gente ainda precisa dar uma olhadinha nas regras de transição, porque apesar de não parecer, nós ainda temos processos que foram protocolados sob o signo da lei antiga. E aí a gente tem esse tipo de discussão chegando nos nossos tribunais ainda e sendo resolvidas agora, inclusive em tribunais superiores, tá? E aí, olha a regra de transição do artigo 2028 para nós, tá? Assim, serão os da lei anterior os prazos quando reduzidos por esse código, e se na data de sua entrada em vigor já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecida na lei revogada, perdão. Então, nós temos aí no nosso exemplo a reparação civil, o prazo para a reparação civil nos dois sistemas, no de 1916 e no de 2002. No Código de 16 era de 20 anos, mas você tinha 20 anos para procurar a justiça pedindo reparação civil. No Código de 2002 caiu para 3 anos. Então, por exemplo, se no dia 11/1 de 2003, data de entrada em vigor do Código Civil, já tivessem passado 12 anos desse prazo, falta só 8 anos, a gente mantém os 8 anos. Diferentemente acontece se tivessem passado só 8 anos. Aí, no dia 11 de janeiro de 2003, passariam a faltar 3 anos, porque não transcorreu mais da metade do prazo, como está aí na regra de transição do 2028. Tudo bem? Facinho, né? Bem facinho, bem tranquilo. E aí, agora sim, a gente fala sobre a pessoa natural e esse sistema essa estrutura legislativa que nós temos. Coloquei para você, ó, olha que gracinha o porquinho. Para você lembrar, será que bicho também é gente? Olha só, o legislador considera ainda, não sei se isso vai mudar, existem projetos colocando essa discussão para nós, nasce bicho, também tem direito a alguma personalidade, nem que seja uma personalidade diversa dessa que se aplica aos seres humanos. Mas, em regra, e até hoje é assim, isso é o que tá valendo, tá? A personalidade, o direito da personalidade e a pessoa natural são só as pessoas, só os seres humanos. E nisso nós consideramos não só aspectos físicos, mas também aspectos espirituais, emocionais, tá? Morais. Aqueles pontos que têm a ver com os sentimentos das pessoas, com o amor, o afeto. A gente já falou disso naquele outro vídeo e a gente deve tocar de novo nesse assunto quando ele for pertinente, tá? É só para você não se esquecer. É possível também que haja proteção à personalidade jurídica, são as entidades espirituais. São aquelas hipóteses em que as pessoas, várias pessoas, seres humanos, se unem em torno de uma causa, em torno de um propósito. Esse propósito pode ser organizar uma comissão de formatura, tá? Você pode constituir uma pessoa jurídica para poder realizar esse evento. Também pode ser o propósito de obter lucros, né? Você constitui uma empresa com outras pessoas e aí você realiza esse propósito separando o patrimônio da pessoa física do patrimônio da pessoa jurídica. Isso é bastante útil porque permite a continuidade da pessoa jurídica, permite a continuidade das atividades empresariais ou atividades que venham a beneficiar pessoas, como quando você constitui uma fundação para fins educacionais, por exemplo, tá? Então, são vários aspectos importantes que a gente vai ver ainda ao longo do nosso curso, mas não hoje. Hoje a gente vai tratar de aspectos mais relacionados à pessoa natural do que à pessoa jurídica. Até porque
quem vai cuidar mesmo da pessoa jurídica com vocês, com responsabilidade e muito mais conhecimento que eu, é a professora Marina Zava. Ela sim é a moça do direito das empresas, viu? Marina Zava entende tudo e tudo que eu preciso também nesse ponto eu pergunto para ela. Então, seguindo, quanto aos animais, existem projetos de lei que tentam regulamentar isso, estão trazendo essa discussão. Por hora não são realidade, ainda estão sendo encaminhados e a discussão sobre os animais fica muito mais dentro do direito ambiental, a proteção jurídica à fauna, do que dentro do direito civil, tá? Eu sei que existe esse aspecto a respeito de os animais serem seres sencientes e terem consciência da existência deles mesmos, tá? Existem até vários estudos sobre isso, sobre a consciência que o bicho tem a respeito dele mesmo, sentimento de coletividade com galinhas, golfinhos e tudo mais. A gente não vai entrar nesse ponto, mas talvez seja um objeto interessante de discussão e pesquisa para você, tá? Não só quanto a isso, sobre, né, a consideração dos sentimentos dos seres que são diferentes de nós, mas também quanto à responsabilidade do Estado em relação a esses seres, quando a gente trata de animais de rua, por exemplo, né? Eu tenho uma aluna que estava pesquisando isso, a responsabilidade do Estado sobre os animais de rua. Mas hoje, direitos da personalidade, quando se trata de pessoa natural, é pessoa mesmo, tudo bem? No máximo que a gente vai são as pessoas jurídicas. Difícil? Não, né? Bem tranquilo. Seguindo, nós temos uma diferenciação importante para nós fazermos agora. Primeiro, existem dois conceitos que a gente vê nesse início do direito civil, que são os conceitos de personalidade e capacidade. A personalidade é a possibilidade de a pessoa ser sujeito de direitos, ou seja, reconhecer os direitos da pessoa humana. Existe o direito adequado e aplicado à situação dos animais, mas eles não podem reivindicar esse direito. Uma galinha não pode chegar no advogado e falar assim, eu quero viver uma vida livre, tô cansada de ficar aqui escrava da granja e botando ovo todo dia, entendeu? Entregando meus ovos para as pessoas comerem. Ela não pode fazer isso e nenhum advogado vai se... Bom, nenhum é uma coisa muito grande, né? Mas tenho certeza que a maioria dos profissionais não encararia uma demanda como essa, tá? Então, os animais não podem fazer isso, mas nós, seres humanos, todos nós detentores de personalidade, temos essa possibilidade de sermos sujeitos de direito. Mas nem todo mundo pode contrair uma obrigação, pode exercer plenamente os seus atos na vida civil. Para contrair uma obrigação, você precisa ser também pessoa capaz. E aí, capacidade na ordem civil é essa atribuição, essa faculdade de contrair obrigações na ordem civil. Ou seja, o que é contrair uma obrigação? Por exemplo, você faz um contrato, você vai a uma loja e contrata um cartão de crédito da loja. Você acabou de contrair uma obrigação. Então, as pessoas que são capazes podem contrair obrigações, tá? Existe capacidade civil absoluta e relativa. Daqui a pouco a gente chega nisso, tá? O direito da personalidade, essa possibilidade de ser sujeitos de direitos, a gente também chama de capacidade de gozo ou capacidade de direito, tá? Capacidade civil plena vem com a sua maioridade, que é quando você pode ir lá e fazer a besteira de pedir um cartão de crédito.
Até lá, a sua capacidade civil é relativa. Você tem só a capacidade de gozo, muito provavelmente, tá? Até os 16 anos, pelo menos, só a capacidade de direito, de ser sujeito de direitos. Então, você tem direito à vida, tem direito a nome, tem direito à privacidade, à intimidade, direito à busca da sua felicidade. Esses direitos você tem, você pode ser sujeito de direitos, entende? Mas você não pode contrair obrigações. Você não pode vender uma casa sozinho, você não pode pedir um cartão de crédito no seu nome, você não pode ter uma conta de banco no seu nome sem que alguém vá com você, uma pessoa maior responsável vá com você. Então, é isso. Então, olha só. O artigo 1º do nosso Código Civil. Finalmente, prof, o artigo 1º. Finalmente, o artigo 1º. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Quando o nosso legislador nos fala capaz de deveres e direitos na ordem civil, ele trata aí da nossa possibilidade de sermos sujeitos de direitos, do nosso direito à personalidade. Prof, e esses deveres? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades também. Então, ao mesmo tempo em que você tem direito à vida, você também tem obrigação de respeitar o direito à vida das outras pessoas. Se você tem direito à vida humana digna, você também tem obrigação de direito à vida humana digna do outro. Tanto é assim que lá na nossa Constituição, você vai olhar lá e tá bem em cima do artigo 5º, antes do nosso artigo 5º, o artigo 5º todo mundo sabe que tá lá, dos direitos e garantias fundamentais. Mas pouca gente se lembra que logo depois a gente tem um capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos, tá? E todos esses direitos que nós temos representam deveres perante as outras pessoas. É a história da eficácia dos direitos fundamentais. Os direitos têm efeitos, os direitos fundamentais produzem efeitos na prática entre nós, indivíduos, pessoas e o Estado, e entre os particulares também. Ao mesmo tempo em que eu devo receber, eu posso manifestar o meu pensamento livremente, as pessoas também precisam respeitar o meu direito de me manifestar livremente, e eu tenho que respeitar o direito das pessoas delas se manifestarem também livremente, tá? Então, essa é a situação em que nós nos colocamos. Lá no artigo 2º, o legislador nos traz quando é que começa essa personalidade civil. Olha só, ele fala assim: a personalidade civil começa do nascimento com a vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Isso daí é motivo de uma discussão infinita. Hoje, depois da separação entre os direitos patrimoniais, os efeitos patrimoniais e os direitos essenciais de cada um dos indivíduos, dos seres humanos, essa discussão perdeu um pouco o gás, sabe? Pelo seguinte, a grande preocupação era: ora, quando é que começa a personalidade? Se a personalidade começa no momento da concepção, então começam também os direitos patrimoniais junto com ela, né? Aí já tem herança, aí já tem que dividir, aí eu posso doar coisas. Então essa era a nossa grande dúvida, né? Se começa a pessoa no momento da concepção, então ela já é herdeira? E se ela morrer? E se ela não nascer com vida? E aí, como é que a gente vai fazer, tá? Aí, se pode, então a mulher
que é estuprada não pode abortar porque ela estaria violando o direito à vida desse feto, entendeu? Então, essa é a nossa discussão. Nós temos 3 teorias, basicamente, que explicam isso. A teoria natalista, a teoria da personalidade condicional e a teoria concepcionista. A teoria natalista, essa a qual adere o Serpa Lopes, diz mais ou menos assim, ó. Começa com o nascimento, com a vida. Então, não interessa a concepção, não interessa o momento em que o ser humaninho está lá dentro, guardadinho na barriga da mãe dele, tá? Só começa com o nascimento, com a vida, o resto não interessa, tá? Prof, como é que a gente sabe que a pessoa nasceu? Tem um exame que é a docimasia hidrostática de Galeno, tá? Toda doutrina fala isso, todo manual de direito civil fala isso. Para você saber se a pessoa nasceu com vida, se ela respirou ao nascer, faça um exame que consiste em, né? Lógico, a pessoa morreu, você tem essa dúvida. Será que viveu pelo menos por 1 segundo? Respirou uma vez? Aí pega lá o pulmãozinho, né? Coloca dentro de um líquido, se boiar é porque tem ar e aí respirou, então nasceu com vida e depois morreu, tá? Então o pessoal da medicina faz esse teste, docimasia hidrostática de Galeno. Eu já vi isso cair em prova, então eu falo o nome desse exame para você ter ouvido ele alguma vez na sua vida e ele ficar em algum lugar aí registrado do seu HD, tá? A teoria da personalidade condicional que Washington de Barros segue diz que a aquisição da personalidade depende do nascimento com vida. Ela é dependente, coloca como uma condição. Mas as críticas quanto a essa teoria se questionam que tipo de condição é essa. É uma mera condição legal ou é uma condição suspensiva? Que condição é essa? Quando a gente chegar lá em condições, a gente vai descobrir que as condições suspensivas são aquelas em que uma situação jurídica só começa a acontecer no dia daquela condição. Então, tá lá, a situação igualzinha, como sempre foi, o universo não mudou. Aí no dia da condição começa a produzir os efeitos, a gente começa a sentir os efeitos da produção, os efeitos daquela norma, daquela alteração, daquilo que foi combinado, de uma cláusula contratual, enfim. Então seria isso, não tem vida. Aí se nascer com vida, daquele dia que nasceu com vida, aí pronto, né? É uma condição suspensiva, né? A doutrina se coloca nesse ponto. Não dá para saber bem, enfim. O Pablo Stolze é alinhado à teoria concepcionista. Teoria concepcionista diz assim, ó, a personalidade tem início desde a concepção, mas os efeitos patrimoniais só podem ser verificados com o nascimento com vida. Os efeitos pessoais ditos da essência da pessoa, proteção à saúde, proteção à maternidade, até proteção e às vezes até a proteção da vida no que diz respeito à parte financeira e acesso à saúde também se enquadra aí. Por isso que quando a mulher engravida, ela pode requerer alimentos gravídicos, porque não que tenha a ver com o dinheiro, mas ela requer em nome do filho os alimentos, né, um valor de pensão, para ela poder pagar as custas da gestação e roupa, quarto, tudo, né? Porque criança, enfim, dá despesa desde o momento da descoberta, tem as despesas com tratamento de saúde, vitamina e tudo mais, né? Que as mães precisam tomar. Tudo bem? O STF e o STJ, às vezes pode ser questionado a você em algum momento. O STF tem hora que ele é natalista e tem hora que ele é concepcionista. Isso não está bem delimitado na jurisprudência do tribunal lá do Supremo.
Mas o STJ é concepcionista, tá? Isso aí, prova, mas o povo vai me perguntar isso? Vai, bebê, vai. O povo pergunta, tá? Então, deixa aí guardado no seu coração, em algum lugar, e presta atenção. Depois você vai perceber que os livros trazem páginas e páginas e páginas sobre essas três teorias. É importante que você leia, mas não se desespere muito com isso, tá bom? Não precisa desesperar demais, não, porque esse assunto, com esse entendimento do Pablo Stolze, ele está sendo cada vez mais tranquilo entre nós. A gente separa os efeitos patrimoniais dos efeitos essenciais e resolve a questão, tá? E isso nós vamos observar nas nossas jurisprudências mesmo. Observe você, a gente tem aí um enunciado, o primeiro enunciado da primeira jornada de direito civil é sobre esse assunto. As jornadas de direito civil são como congressos que são realizados pelo pessoal lá da Justiça Federal, enfim. E a partir desses eventos, o pessoal consagra entendimentos a respeito de pontos que são capazes de gerar dúvidas, tá? Você pode acessar, tem na internet, enfim. Depois, quando você estiver estudando, você vai perceber que os enunciados das jornadas são constantemente citados pelos livros, pelos autores, tá? E constam, inclusive, nas nossas jurisprudências. O enunciado número 1 da primeira jornada, sobre o artigo 2º, diz assim, ó: a proteção que o Código defere ao nascituro alcança o natimorto no que concerne aos direitos da personalidade, tais como nome, imagem e sepultura. O natimorto é aquele bebê que nasceu e não viveu, tá? Então, se ele nasceu e não viveu, não respirou, então ele nasceu morto, natimorto, tá? Prof, aí ele não tem personalidade, tadinho. Não tem direito ao nome? Tem direito ao nome. Tem direito ao nome, imagem e sepultura. E isso é muito sério. Eu trouxe aqui para você até uma notícia, olha, que saiu agora em 2019, sobre uma família que conseguiu registrar o natimorto e, né, dar um nome, colocar no registro civil e dar uma sepultura. Perder um filho, gente, é muito triste, tá? Toda mulher que já passou por esse tipo de situação pode contar para você como é difícil perder uma criança. E imagine você, uma criança, em uma gestação já avançada, os pais perdem a possibilidade de convívio com essa criança, de criar essa criança, e aí vai ser descartado como um material qualquer, né? A gente precisa ter mais sensibilidade. E foi justamente esse o ponto do enunciado e dessa decisão, numa expressão de sensibilidade por parte do tribunal e por parte do pessoal que fez o entendimento, né, na primeira jornada. Considera-se o direito à sepultura, o direito ao nome e ao registro, por que não? Aí é uma forma de a família passar por esse processo, assim, uma forma respeitosa disso acontecer, tá? E dentro dessa ideia, eu tinha colocado para você ali a foto da Vanessa Camargo e não te expliquei. Não te expliquei porque eu já ia te falar dessa decisão agora. Olha só. Ação de indenização por danos morais. Comentário realizado por apresentador de programa televisivo em razão de entrevista concedida por cantora em momento antecedente. Ato ilícito anti-agressividade das palavras utilizadas e com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana. Verba indenizatória no montante de 150 mil, tá ok, 150 mil reais. Olha só. Vanessa Camargo ingressou em juízo, né, ela e a família dela, enfim, porque houve
um evento muito infeliz de um apresentador de TV que disse uma coisa que, assim, né, ofendeu a família, ofendeu a todas as pessoas ali, e eles ingressaram em juízo em razão dessa entrevista e dessas palavras agressivas que foram proferidas aí em rede nacional, tá? Uma hora que, se você tiver essa curiosidade, depois acho que no YouTube tem também essas imagens. Você digita lá Vanessa Camargo, problema e filho deve sair, tá? Mas perceba você, proteção ao nascituro, mesmo antes do bebê nascer, enfim, mesmo antes de qualquer coisa acontecer, ela já acontece, porque nós diferenciamos os critérios essenciais, pessoais e sentimentais dos atributos patrimoniais. É lógico que uma forma que nós temos de ensinar a não mais fazer alguma coisa é trabalhando com dinheiro, é como a gente sabe ensinar, fala assim, olha, não pode falar essas coisas, você tem que repensar a sua postura, você ofendeu alguém, uma forma de reparação é essa, com dinheiro, então a gente resolve com indenização, tá? Não que o dinheiro apague tudo, e essa discussão a respeito de responsabilidade, danos morais e possibilidade de pagamento com dinheiro, ela já foi superada por nós no direito civil há muito tempo, tá? Há muito tempo mesmo. É tranquilo, a gente sabe que não apaga nada, a gente sabe que não apaga dor, sabe que não cura, mas o dinheiro compra outras coisas e ensina as lições para as pessoas que só entendem assim. Então, o caráter pedagógico da indenização está aí, tá? Um outro caso aí para nós sobre uma ação de indenização por danos morais e responsabilidade objetiva estatal, ofensa de direitos da personalidade do natimorto. Concorde com o enunciado primeiro da primeira jornada de direito civil, a proteção concedida ao nascituro alcança o natimorto no que se refere aos direitos da personalidade, tais como sepultura e imagem. Uma vez desrespeitados tais direitos, impositivo o percebimento da indenização com cunho reparatório. Não está a merecer reparo, a verba indenizatória e tudo mais. Eu tentei olhar esse caso no nosso TJ para saber o que era, mas não consegui. Não sei se porque estava em segredo de justiça eles acabaram não divulgando inteiro o teor, ou se fui eu mesma que não consegui operar o computador no momento, tá? Mas tem aí o número do julgado, se você quiser pesquisar, também fica a seu critério. É só para você observar que esse enunciado também é utilizado nos nossos tribunais por aí e é já ponto pacífico entre nós, tá? Um outro caso interessante foi esse julgado em 2014, né? Aí pelo STJ, e nós temos uma hipótese de seguro DPVAT. A moça tava grávida, né? Enfim, e sofreu um acidente e o seguro DPVAT não queria pagar pela morte do nascituro. Aí, ó, seguro obrigatório DPVAT, procedência do pedido, então pagou, né? Enquadramento jurídico do nascituro. Ele cita, né, o direito da personalidade, o artigo 2º, que condiciona a aquisição jurídica ao nascimento. O ordenamento jurídico 4 aponta sinais de que não há essa indissolúvel vinculação entre o nascimento com vida e o conceito de pessoa, de personalidade jurídica e de titularização de direitos, como pode aparentar a leitura mais simplificada. Entre outros, registram-se como indicativos, e aí ele dá aqueles exemplos que a gente até falou, né? Direito do nascituro de perceber doação, herança, de ser curatelado, a especial proteção à gestante, os alimentos gravídicos, né? E tudo mais. As teorias mais restritivas do direito do nascituro, a natalista e a personalidade condicional, fincam raízes na ordem jurídica superada pela Constituição e pelo Código Civil de 2002, o paradigma no qual foram edificadas
transitava essencialmente dentro da órbita dos direitos patrimoniais. Porém, atualmente, isso não mais se sustenta. Reconhecem-se corriqueiramente amplos catálogos de direitos não patrimoniais ou de bens imateriais da pessoa, como a honra, o nome, a imagem, a integridade moral e psíquica, entre outros. Garantir ao nascituro expectativas de direitos ou mesmo direitos condicionados ao nascimento só faz sentido se lhe for garantido também o direito de nascer, o direito à vida, que é direito pressuposto a todos os demais. Então, considerando que nós protegemos o direito à vida, protegemos o direito de nascer, né? Os julgadores entenderam por conceder pela procedência do pedido e deferiram o pagamento de seguro obrigatório de PVAT à mãe que perdeu o bebê em acidente envolvendo veículos, tá? Que foi esse caso aí. Então, depois que você é sujeito de direitos, né? Você tem também os seus deveres na ordem civil. Aí sim a gente vai falar mesmo de capacidade. A capacidade plena é essa, capacidade de direito e capacidade de fato. A capacidade de fato é a possibilidade de contrair obrigações, é aquela do cartão de crédito, tá? Se você não tiver capacidade plena, você tem só a capacidade de direito, a possibilidade de ser sujeito de direitos. Eu tenho direito à vida, eu tenho direito à honra, à imagem, ao meu nome, tá? Mas eu não posso exigir esses direitos em juízo sozinha, por exemplo, tá? Porque eu não tenho capacidade de fato. A minha capacidade é limitada ou eu sou incapaz, tá? Capacidade limitada, capacidade de direito e incapacidade são a mesma coisa. E a incapacidade é absoluta no direito brasileiro, no caso do artigo 3º. Olha aí, no caso do artigo 3º, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Então, a pessoa que é menor, não fala de menor, nunca, horroroso, tá? Nunca fala. As pessoas que são menores de 16 anos são absolutamente incapazes, ou seja, são sujeitos de direitos, mas não podem contrair obrigação na ordem civil sozinhas, sem representação, tá? Então tem que ter um adulto responsável, tá? Você não pode ir sozinho. Se você for menor de 16, absolutamente incapaz. Se você for maior de 18 anos, aí você é plenamente capaz já. Mas entre esse tempo dos 16 anos até os 18 anos, as pessoas são relativamente incapazes. Elas não podem exercer sozinhas alguns atos da vida civil, tá? Para alguns atos, elas precisam ser assistidas. Então, absolutamente incapazes dependem de representação e os relativamente incapazes dependem de assistência. Amém? E aí, lá no artigo 4º, nós temos os relativamente incapazes a certos atos ou a maneira de os exercer. Tá lá bonitinho para você. Ali, ó, os maiores de 16 anos e menores de 18, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, né? As pessoas, porque essas pessoas, elas podem ter alguma limitação quanto à manifestação livre e consciente da sua vontade, tá? Por isso é que elas são relativamente incapazes. É claro que no caso dos ébrios eventuais, dos viciados em tóxicos, a gente vai ter que discutir na justiça se no momento da prática daquele ato que a gente está conversando sobre ele, se naquele momento elas tinham capacidade ou não, tá bom? Depois, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Não sei, estão passando por um tratamento, tá? Enfim, não conseguem exprimir a sua vontade por algum motivo, também são relativamente incapazes a certos atos sem assistência, né?
Pródigos são aquelas pessoas que gastam dinheiro, todo mundo lembra da parábola do filho pródigo. Você lembra disso? Lá da escolinha, lá da igreja sempre tinha, né? O filho que vai embora, gasta tudo e depois volta para casa e o pai recebe ele. Você lembra disso? Então, esse era o filho pródigo, que gasta tudo sem considerar as consequências, tá? Houve uma mudança muito importante nesses dois artigos, no artigo 3º e no artigo 4º, que foi trazida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Antigamente, né, até 2015, quando veio essa redação, os absolutamente incapazes incluíam, além dos menores de 16 anos, os que por enfermidade, deficiência mental não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos, e esses da causa transitória e que não podem exprimir a sua vontade, tá? Isso foi uma luta muito grande das associações de pessoas com deficiência, enfim, para que esse dispositivo pudesse ser alterado. Porque as pessoas com deficiência, e aí eu quero lembrar vocês das pessoas que têm síndrome de Down, elas não são desprovidas de sentimentos. Então, elas podem muito bem gerir a vida delas e as pessoas estão trabalhando, estão conseguindo coisas, estão se casando. E imagine você colocar essas pessoas como absolutamente incapazes e elas não poderem casar, não poderem fazer as mesmas coisas que as outras pessoas estão fazendo, não poderem trabalhar e gerir o próprio dinheiro do jeito que elas bem entenderem. Isso é muito triste, né? E é uma situação absolutamente degradante, e com o conhecimento que nós temos hoje a respeito das enfermidades e das deficiências em geral, a gente já sabe que não tem nada a ver a gente manter esse sistema. E aí, em 2015, veio o Estatuto da Pessoa com Deficiência e muito corretamente adequou o nosso sistema legislativo. Hoje a gente só tem uma causa de incapacidade absoluta e as outras são causas de incapacidade relativa, tá? E dentro das causas de incapacidade relativa, perceba você, não fala mais dos excepcionais sem desenvolvimento mental completo, porque isso não existe, tá? Não existe mais. Aí a capacidade dos povos originários, né, é regulamentada pelo Estatuto do Índio e depende de um critério de integração ou não à sociedade, tá? Essa é uma discussão na qual eu não pretendo entrar, porque é um assunto extremamente delicado e muito específico, e o meu conhecimento meu conhecimento não chega até aí. Eu, primeiro, não tenho lugar de fala nesse assunto. Eu conheço muito pouco dos nossos povos originários e acho até que é um problema na nossa formação. Mas considerar os povos indígenas, os povos originários do Brasil, como incapazes só porque são indígenas, já não... Saiba você, não é um ponto pacífico e determinado, tá? Prof, mas e se... Tudo bem, eu tenho 16 anos, né? Eu já tô aqui, alguns de vocês até não têm 18 anos aí ainda, né? Que a gente sabe que tem pessoas muito novinhas aqui na turma. Eu não tenho 18 anos ainda. Eu tô morando sozinha. Eu vim aqui para Morrinhos e estou morando sozinho. Tô morando sozinha porque eu vim para estudar. E agora, como é que eu vou fazer? Tudo que eu precisar resolver aqui, eu vou precisar da minha mãe, eu vou precisar dela para tudo, para fazer matrícula, para tudo? Não tem outro jeito? Sim, há formas de vocês, com 16 anos, se tornar uma pessoa capaz em razão de algumas circunstâncias legais, judiciais, tá? E até mesmo circunstâncias fáticas mesmo, que se colocam para nós. Lá no artigo 5º ele fala assim, ó:
Cessará, a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Parágrafo único. Cessará para os menores a incapacidade. Primeiro, pela concessão dos pais. Esse é um caso de emancipação convencional ou voluntária. Os pais vão lá e falam assim: esse meu filho, essa minha filha, já é uma pessoa responsável e ele pode gerir os atos da vida civil dele. Vai morar na cidade para estudar, tá? Mudou de cidade por conta da universidade, nós vamos emancipar, tá? Pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial. Então, não precisa ir na justiça por conta disso, tá? Os pais vão lá e fazem a emancipação. Não adianta os pais quererem fazer a emancipação do filho problema, porque o patrimônio do pai, de certo modo, responde a depender do caso, né? Se o filho não tiver patrimônio, enfim, pelos atos do filho problemático, do filho que dá trabalho. E aí, se o filho faz uma besteira, os pais acabam tendo que gastar o dinheiro com a indenização. Se foi esse o motivo da emancipação, não tá valendo, tá? Não vale. Emancipar o filho problema não tem valor. Lógico que isso vai ser uma discussão na justiça, enfim, mas a gente tá aqui para ver o direito material, para você saber o que é que pode ser pedido em juízo, né? Ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Então, caso haja tutela, não tem os pais, só tem tutor. Aí, se tiver tutela, pode ser por sentença do juiz. É o caso de emancipação judicial, tá? Depois a gente tem aí as hipóteses de emancipação legal, por casamento, exercício de emprego público efetivo, colação de grau em curso de ensino superior, estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego que, em função deles, o menor com 16 anos completos tem economia própria. No caso de a pessoa se casar, quando ela divorcia, ela continua capaz. Então, se você divorciar antes dos 18 anos, continua capaz, tá? Não volta à incapacidade, não. Se o casamento for nulo de pleno direito, aí é outra história. Se for anulável, também não volta, tudo bem? Caso de função comissionada, tá? Eu arrumei um estágio, eu arrumei uma função comissionada, eu tô aí trabalhando não sei aonde. Função comissionada não é emprego público efetivo. O legislador fala, relação de emprego, estabelecimento superior, não sei o quê, e lá em cima, exercício de emprego público efetivo. Comissionado não é efetivo, então a pessoa continua sendo incapaz. E tá certo que é complicado essa situação de emprego público efetivo, que a maioria dos editais, acho que se não todos, exige que a pessoa tenha 18 anos para prestar os concursos, né? Enfim, mas vale aí a nossa lembrança, tá? Depois a gente tem a situação da colação de grau em ensino superior. Ensino médio não vale, tá? Ensino superior é hipótese de emancipação legal. E o menor com economia própria, aquele que tem um estabelecimento civil ou comercial, que já tem o dinheiro dele, que já resolve a vida dele. Como que a pessoa vai ter um estabelecimento civil ou comercial? Como é que é isso? Não sei se a pessoa abriu uma loja, um supermercado, uma banca na feira e já tá ganhando dinheiro com isso. É uma possibilidade. E hoje a gente fala muito do pessoal que trabalha com tecnologia, os gamers, os youtubers, os influencers por aí, tá? Esse pessoal ganha muito mais dinheiro que eu. Aí eles são menores com economia própria, tá? Também são emancipados, hipótese de emancipação legal. Lembrando, tem que ter 16 anos, né? E aí, olha só, coloquei até para eu lembrar de falar para você. Curatela em interdição. Só para lembrar de falar aqui, mesmo quando a pessoa é interditada, a gente diferencia os atos
patrimoniais dos atos essenciais. O fato de alguém ser interditado porque descobriu-se que a pessoa não pode mais exercer os atos da vida civil, não significa que ela não pode exercer atos de natureza existencial, como voto, como casamento, como direito à educação, direito ao trabalho, tá? A pessoa terá algumas limitações de caráter financeiro e essas limitações podem até ser alinhadas na sentença que o magistrado vai proferir a esse respeito, e aí a pessoa faz o pedido, né? Quem pede a interdição faz o pedido, enfim. Tem incontáveis casos aí pra gente observar, tudo bem? Seguindo, tem uma questãozinha tão boba, que direto cai em prova esse modelinho, por isso que eu trouxe pra você essa questãozinha da OAB, tá? Olha lá. Pedro, em dezembro de 2011, aos 16 anos, se formou no ensino médio. Em agosto de 2012, ainda com 16 anos, começou o estágio voluntário em uma companhia local. Estágio voluntário é aquele que a pessoa não ganha, né? Em janeiro de 2013, já com 17 anos, foi morar com a sua namorada. Morar com a namorada é casar? Vai morar? Casou? Não. Morar com a namorada é constituir união estável. Tá? Não é. E às vezes nem é também. Às vezes tá morando com... Enfim, vai saber dos arranjos das pessoas. Em julho de 2013, ainda com 17 anos, após ter sido aprovado e nomeado em um concurso público, Pedro entrou em exercício no respectivo emprego público, tendo por base o disposto no Código Civil, assinale a opção que indica a data que cessou a incapacidade de Pedro. Veja você que o legislador lá fala assim, ó, pelo exercício de emprego público efetivo. Não basta passar, tem que entrar em exercício. Só que a OAB, eu sempre falo isso, a OAB, como todo mundo que elabora a prova, não gosta de confusão. Não gosta de confusão com o aluno. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram a aprovação, a nomeação e a entrada em exercício, tudo em julho de 2013, para resolver esse problema, entendeu? E gerar menos dúvidas nas pessoas aí em questão de recurso. Porque tem gente que fala que se for nomeado, já para a incapacidade. Mas, de fato, é a entrada em exercício. Para resolver isso aí, ficou lá, ó, gabarito dado como correto, julho de 2013. Você está vendo aí, item D de 8, tá? Mais uma questãozinha pra gente fechar. Questão tranquila também do exame de 2015. Fala assim, os tutores de José consideram que o rapaz, aos 16 anos, tem maturidade e discernimento necessários para praticar os atos da vida civil. É tutores, tá vendo aí? Tutores, não são os pais. Por isso, decidem conferir ao rapaz a emancipação. Consultam, para tanto, um advogado que lhes aconselha corretamente no sentido: José poderá ser emancipado em procedimento judicial com a oitiva do tutor sobre as condições do tutelado. Nesse caso, precisa ser judicial porque não tem os pais mais, não dá para fazer a emancipação convencional, tá? Tem que ser a hipótese judicial, como consta lá no artigo 5º do nosso Código Civil. Tudo bem? Eu tinha planejado pra gente conversar até esse momento hoje, tá? E, enfim, eu sempre preparo um pouquinho a mais, porque às vezes, né, depende do tom da nossa discussão, mas esses seriam os pontos discutidos no nosso encontro do dia 16 de março, tudo bem? Eu espero que você tenha gostado do vídeo e que você tenha muito juízo, muita tranquilidade para superar esse momento de quarentena. Eu ouvi por aí, não sei, tá? Eu ouvi por aí que a gente deve chegar ao ápice da pandemia no Brasil por volta de maio. Então, não sei até quando essa situação vai se estender,
mas acho que o melhor que nós temos a fazer é nos resguardar as nossas famílias e lembrar que a gente precisa se ajudar, né? E a gente ajuda nesse momento ficando em casa. Um professor de direito como eu tem contato em média por semana, se eu der 3 aulas, com umas 300 pessoas, né? E aí, como é que a gente faz? A gente é um perigo, né? Então a gente vai resolvendo assim. Espero que vocês tenham gostado. Caso gostem, me avisem, tá? E se tiver alguma coisa que a gente possa melhorar, algum ponto que você tenha ficado em dúvida, manda pra mim lá no nosso Moodle. A gente tem... eu vou abrir um fórum lá de dúvidas a respeito de cada aula. E aí cada um pode comentar. E é bom que os colegas também podem ver, tá bom? Beijo pra todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.